É pouco barulho para muita gente, meu irmão. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos. Agradecer a Deus pela oportunidade. E também parabenizar os pais aqui presentes. Tem pai aqui nessa noite? Dá um glória a Deus para me ouvir. Só tem dois? Dá um glória a Deus, hein, meu irmão? Tu tá muito devagar, crente. Que isso? Aí não, varão. Eu queria parabenizar os pais, né, por este dia e pelo privilégio concedido por Deus a cada um de nós. Amém, queridos? Aproveitar que os irmãos, a maioria se encontra sob os pés, eu quero ler apenas 3 versos da palavra de Deus com os irmãos e você pode tomar o seu assento. O texto está lá no livro dos Salmos, livro dos Cânticos, Salmo de número 127, verso 3, 4 e o 5. Estou usando a Almeida Revista e Corrigida. Vai aparecer aqui na tela também, certamente, tá bom? Só quem encontrou, posso ouvir o seu amém mais uma vez? A maioria. Então vamos ler. Olha o que diz o texto. Eis que os filhos são herança do Senhor. O que são os filhos? E o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Amém? Vou repetir. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão, a sua recompensa. Como flechas na mão de um homem poderoso ou de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. E você pode se assentar em nome de Jesus. E se quiser e puder aplaudir a Jesus, vai ser também muito bom. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a noite de hoje ela é tanto que sugestiva para falar acerca do assunto qual Deus colocou ao nosso coração. E falar acerca de paternidade é um desafio tanto quanto casual, pois nós somos privilegiados, mas ao mesmo tempo nós somos desafiados por esta missão que foi concedida a cada um de nós. Em 1988, em uma cidade pequena de Nashville, nos Estados Unidos da América, um pequeno incêndio tomou conta de um prédio e entre os moradores havia um pai chamado Chris Fields. É isso mesmo, Marcelo? Cadê meu professor de inglês? Gastando inglês aqui, né, meu irmão? Chris Fields. Ele vivia sozinho nesse prédio com seu filho de 5 anos. E um incêndio tomou conta, e ele olhou para aquelas chamas, e os bombeiros ainda não haviam chegado, né? O diácono PC não estava lá. E aquele cenário, o prédio tomado pelo fogo, e ele, numa afã de tentar salvar o seu filho de 5 anos, ele o agarrou, envolveu em lençóis, e agarrou e enfrentou aquelas chamas. Ele chegou no 2º andar, ele viu que se ele projetasse o seu filho do 2º andar, seu filho iria se machucar gravemente. O que ele faz? Ele se lança, ele envolve o seu corpo para proteger o seu filho e se lança. Esse homem, ele sofreu queimaduras gravíssimas em todo o seu corpo, fraturou as suas 2 pernas, mas passou-se alguns anos, em uma entrevista, contando acerca daquele incêndio que marcou a cidade. Foi um incêndio com grandes proporções. E o pai desse menino muito se alegrou, certamente, pois ele ouviu dos lábios do filho dizendo: meu pai carregou no seu corpo, ou ele carrega no seu corpo as marcas no dia em que ele me salvou. E cada cicatriz que ele carrega no seu corpo é lembrança de que ele me amou tanto, mas tanto, que ele se importou mais comigo do que com a sua própria vida. Talvez seja esse o retrato do amor sublime de um pai terreno, que não se preocupou com a própria vida para dar a vida pelo seu próprio filho.
Se um pai terreno, nós que somos falhos, a Bíblia diz, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. É exatamente isso que nós vamos comentar um pouco acerca disso essa noite. Porque a Bíblia diz lá em João 3,16 que o Senhor, o nosso Deus, Ele enviou o seu Filho unigênito para que nenhum de nós viéssemos a perecer. Então eu queria poder falar um pouco acerca desse assunto nessa noite. Espero que você esteja com seu coração aberto, com seus ouvidos atentos, pois essa palavra vai falar com você que é pai, você que um dia será pai, você que talvez carregue no seu coração marcas talvez de uma paternidade talvez não tão sugestiva como você gostaria de ter tido. Então eu tenho certeza que não é uma palavra só para você que é pai. Você que é mãe, você que é jovem, você que está aqui nessa noite, Deus tem uma palavra para o meu e para o teu coração. Amém? O Salmo 127 eu vou usar somente como texto base para nós falarmos um pouco acerca disso, até porque o nosso compromisso e comprometimento hoje aqui é mostrar a cada um de nós, para este dia tão especial, o Dia dos Pais, que a nossa missão, ela vai muito além de prover materialmente para os nossos filhos. Porque quando fala acerca de paternidade, eu quero dizer para você que não é somente disso que se trata, mas fala de conduzir os nossos filhos ao Senhor. É o que o texto que nós acabamos de ler vai dizer, que os filhos são herança do Senhor. Uma herança que você recebeu de Deus. Você não fez nada para merecer. Eu não fiz nada para receber uma filha linda que eu tenho. Tenho certeza que puxou o pai. Eu não fiz nada. Você riu, né, crente? Ajuda eu aí, por favor. Mas isso é uma verdade. Então, queridos, a pergunta que eu quero deixar para nós hoje é: o que é mais importante hoje, nós como pais, deixar para os nossos filhos? Alguém talvez se atreva a pensar ou dizer, seria uma herança? Nós já recebemos das mãos de Deus. Mas hoje nós temos a oportunidade de deixar para os nossos filhos algo muito mais importante do que uma herança, irmão Paulo. Porque herança é algo que você vai deixar para os seus filhos um dia. Algo que você construiu durante a sua vida de trabalho, você certamente vai deixar para ele. Só que o que nós podemos deixar é muito mais do que isso. Nós podemos deixar um legado. Herança é o que eu deixo para minha filha. Legado é o que eu deixo nela, cravado, ligado ao coração dela, para que sempre que ela se lembrar de mim, ela venha se lembrar de uma forma positiva. O mundo precisa de mais pais de joelhos. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas das vezes nós pais, nós falhamos nisso. Às vezes nos esforçamos tanto para dar do bom e do melhor para os nossos filhos, nos esquecemos que às vezes eles só querem a nossa atenção. Eles só querem sentar conosco, talvez de frente com a gente e contar como foi o dia dele na escola. Só que muitas das vezes na correria do dia, no afã de tentar sempre prover o melhor para os nossos, nós corremos o risco de falhar. E nós vamos olhar e analisar a história de alguns pais que nos mostram esse exemplo. Pois o maior presente que o pai pode dar para os filhos é o exemplo de um homem que ama e teme a Deus. Isso vai livrar os teus filhos, isso vai livrar os nossos filhos de muitas situações ruins. Falo isso eu porque tenho conhecimento de causa, não cresci em um lar cristão. Então, por isso, eu enfrentei muitas situações que poderiam ter sido evitadas se tão simplesmente os meus pais servissem a Deus e me orientassem, me conduzissem nos caminhos do Senhor. Mas tudo que eu vivi, eu sei que hoje foi experiência para poder compartilhar e certamente instruir alguém. Mas ter vivido o que eu vivi, passado o que eu passei, não foi bom. E hoje eu tenho o privilégio de conduzir a minha filha. Hoje você tem o privilégio de conduzir os seus filhos de uma forma mais justa, olhando para as Escrituras Sagradas. Salmo 103, verso 13 diz: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Então o Senhor, Ele se compadece daqueles que temem o seu nome. E falávamos isso hoje de manhã. Temer a Deus é você respeitar, ter reverência a Deus, mas também é ter medo de Deus. Que isso, pastor? Misericórdia? Sim. Nós falávamos de, não tem nada a ver com o assunto, vou abrir um parênteses aqui que não faz parte da mensagem, mas nós falávamos de Ananias e Safira, que em um dado momento, lá na igreja primitiva, eles foram fulminados porque tentaram enganar o Espírito Santo. Não foi isso, professor? Eles morreram. Imagina, o culto cheio, acontecendo. Imagina eu aqui pregando nada,
Alguém morre aqui e alguém fala, assim diz o Senhor, morreu porque mentiu para Deus. Será que o culto ia continuar do mesmo jeito? Será que alguém ia levantar ousadamente e dar um glória a Deus? Não sei qual seria o cenário, mas aconteceu isso lá na igreja primitiva. Está entendendo? Então o nosso Deus, Ele ama, Ele tem compaixão daqueles que o temem. Então esse é o nosso comprometimento para com a palavra de Deus. Olha o que diz o Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem. Quem? Todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos aconselha, ela nos dá uma diretriz para nós temermos a Deus. Temer a Deus é exatamente isso, é reverência, é obediência voluntária, é eu não precisar ter medo de Deus ao ponto de eu vou obedecer, porque se eu não obedecer, Deus me mata. Não, não é isso que eu estou querendo dizer e colocar no teu coração. Mas temer a Deus é saber que hoje nós temos um compromisso com a palavra de Deus, e esse compromisso vai gerar filhos abençoados no futuro. Está entendendo? Nós vivemos um mundo cruel, um mundo mau, um mundo onde as coisas estão indo de mal a pior. Está cada vez mais difícil educar filhos. Criar filhos não é tão difícil, mas educá-los está cada vez mais desafiador. Está entendendo? Outro verso, Provérbios 14:26. No temor do Senhor há firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. E se nós fôssemos aqui, eu ia ficar pelo menos uns 20 minutos falando somente acerca disso, acerca do comprometimento que nós devemos ter com Deus e temer ao Senhor, para poder orientar os nossos filhos. Eu não sei você, se você de repente, não também assim como eu, não nasceu em um lar cristão e passou pelas amarguras desse mundo para poder chegar até Jesus. Mas eu quero dizer para você que uma coisa importante, você hoje como pai entender, à medida em que os pais, e quando eu falo pais, eu falo pai, mãe, aqueles que têm filhos, vão se afastando de Deus, os filhos sofrem cada vez mais. Porque entenda uma coisa, meu irmão, atualmente muitos pais, como já havia dito isso, acham que as nossas obrigações legais são dar comida, veste, bancar a escola, os gastos, os custos que os filhos tiverem durante o período em que eles estiverem conosco. Não, não é somente isso. Porque uma coisa, irmãos, duas coisas bem distintas e diferentes são educar e criar filhos. Educar filhos é o que nós falamos que é desafiador. Criar talvez não seja tão difícil. Criar, você dá comida, roupa, e dar comida para os jovens de hoje está uma prova também, meu irmão, que os jovens de hoje comem mais clima nova, que o sangue do Cordeiro Jesus Cristo tem misericórdia dos pais, para cuidar dessas crianças aí. Mas quando nós falamos de educar filhos, nós falamos de ensinar valores, princípios, de orientá-los nos caminhos de Deus. E digo para você, essa criança que está aí no seu colo, que aparentemente alguém olha e fala, mas não está prestando atenção a nada. Pensa você, prestam atenção a tudo, meu irmão. São vivas, elas estão atentas a tudo. Por isso, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. Então, pais, nós só vamos conseguir educar os nossos filhos de forma justa e equilibrada se nós formos homens e mulheres de Deus. E quando eu digo isso, irmãos, entenda a minha fala, por favor. Eu não estou dizendo que ser homem e mulher de Deus é algo tão simples. É difícil, desafiador, porque servir a Deus, quero dizer para você, nunca foi fácil. E quero dizer algo mais animador ainda, nunca será. Né? Lembrei até da frase do Tropa de Elite, nunca serão. Por quê? Porque não é fácil, meu irmão. Servir a Deus é desafiador, porque nós temos que lutar contra a nossa própria vontade. Nós temos que abrir mão dos nossos próprios desejos, muitas das vezes, para fazer a vontade de Deus. E isso não é fácil, mas é necessário. E uma das coisas mais, talvez posso dizer, infelizes e trágicas para os nossos dias, dentro da nossa civilização, são filhos que são desobedientes aos seus pais. Quando crianças, se nós não corrigirmos eles quando eles forem crianças, uma frase que eu ouvi uma vez, que a gente tem que entortar o ferro enquanto ele está quente. Alguém já ouviu essa frase? Ou você é de 1986 também, não? Não sei. Mas é exatamente isso. Porque se nós não educarmos quando eles são jovens, crianças, quando eles se tornarem mais avançados em idade, adolescentes, uma fase um pouco mais difícil, você vai ter dificuldade com eles. Nós teremos dificuldade se nós não entendermos isso. É fácil educar quando está assim, no colo. Você leva para onde quer, você põe a roupa que você quer,
Mas quando começa a crescer, meu irmão, eu não quero essa roupa, não gostei. Ih, meu irmão, pronto. Já começou já o desafio. É desafiador, ser pai é desafiador. Mas é um privilégio concedido por Deus a cada um de nós. Por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. Então, muitos lares cristãos hoje, irmão Paulo, sofrem também com isso, com crianças desobedientes. E uma coisa que eu aprendo olhando para a Bíblia é que o caráter dos pais, ele é amplamente reproduzido na vida dos seus filhos. Tem um texto para isso, Gênesis 5:3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. A tarefa que Deus confiou a nós como pais não é uma tarefa fácil para os nossos dias. Só que as escrituras sagradas, a Bíblia, ela vai nos oferecer regras, normas e deveres de como nós devemos nos apropriar das promessas que estão contidas nelas, para que nós venhamos nos prevenir das terríveis advertências acerca da desobediência à palavra de Deus. E nessa noite eu queria mencionar alguns pais que foram pontos importantes para as nossas vidas, e certamente estaremos daqui meditando um pouco mais acerca das atitudes que estes pais tiveram. Eu poderia usar muitos pais na Bíblia, mas eu quero usar apenas 5 exemplos de pais que vão nortear também a nossa vida e vão nos dar uma direção segura nesta missão que foi confiada a cada um de nós. Porque hoje é Dia dos Pais e não é uma data simplesmente para nós recebermos presentes, né, comermos aquele churrasco abençoado, nada disso. Mas é uma data para nós refletirmos. O que eu estou fazendo com a herança que eu recebi das mãos de Deus? O que eu estou fazendo? Como eu recebi das mãos de Deus essa herança? Amém, meus irmãos? Então hoje nós vamos aprender. E por que esse assunto é tão importante e relevante para os nossos dias? E por que isso tem que ser tratado assim, dessa forma como nós estamos falando aqui? Você olhando para mim, olhando para você, olho no olho. Porque quando nós falamos de paternidade, é algo muito sério. Talvez você não saiba, mas dados alarmantes vão dizer que 63% dos suicídios ocorrem, ou ocorreram, melhor dizendo, em lares onde o pai era ausente. Está entendendo? Então isso é algo preocupante para os nossos dias. Outro dado talvez triste, mas é um dado do IBGE, 80% dos estupradores que estão nas prisões, a maioria deles foi motivada por raiva contida dentro deles, por lares onde o pai era ausente. E por que isso é importante? Porque quando o pai é ausente, quando eu falo pai, o pai é a figura da correção, da disciplina, do ensino, está entendendo? E muitas das vezes não é ensino com palavras, é ensino com o próprio exemplo. Foi exatamente o que eu falei naquele vídeo que eu mandei lá no grupo. Outro traço importante, 70% dos jovens hoje que se encontram em alguma instituição de reabilitação do governo, na FEBEM ou na Casa do Menor, não sei como que é chamado hoje, sofreram por causa da ausência de um pai, da figura paterna em si. 32% das crianças hoje, elas não vivem com seu pai biológico. Ah, mas o que tudo isso tem a ver? Porque segundo a psicanálise, a figura paterna, ela tem esse poder, essa característica de dar estrutura para as crianças. Informação da sua idade de criança até a sua tenridade. Então, por isso é importante. O primeiro pai que eu quero comentar, e prometo que serei muito breve, para não tomar o tempo dos irmãos, é o que você certamente já deve ter pensado, é Abraão. O primeiro pai que nós tiramos como exemplo, como alguém que vai nortear a nossa vida, como alguém que vai certamente nos ensinar uma lição muito importante, é o Abraão, conhecido também carinhosamente como o pai da fé. Está lá em Gênesis, eu não vou ler para não tomar o tempo, mas os irmãos conhecem o texto, Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 3. Resumidamente, vou sintetizar aqui, Abraão ele foi testado ao extremo, quando Deus pediu para que ele oferecesse Isaque como um sacrifício. Ele confiou que Deus iria prover para si. Ele não ousou desobedecer a Deus. Sabe o que eu aprendo com Abraão e que o Abraão nos ensina?
em que, mesmo em momentos de impossibilidade para nós temos que continuar confiando em Deus. Os campos dos impossíveis são, posso dizer, chamados terrenos onde Deus, ele atua os seus milagres. Quantos aqui que não viveram milagres na sua vida? Eu ouvi o testemunho da irmã Eunice. E quero dizer, irmã Eunice, que Deus, ele pode sim operar milagre na nossa vida. Nós temos que continuar confiando e crendo. Por quê? Porque este que vos fala um dia também esteve em uma condição adversa, onde alguém orou, creu, confiou que Deus ia fazer, e Deus trabalhou na minha vida e me alcançou também. E aqui várias pessoas aqui de igual modo aconteceu assim também. Não é diferente. Está entendendo? Então Abraão vai nos ensinar isso, que pais de fé ensinam que o impossível é o campo, é o terreno da atuação de Deus. Então nunca se esqueça disso. Para sermos um pai, para sermos pais, melhor dizendo, segundo o coração de Deus, nós temos que confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos o caminho. Porque Abraão foi provado desde sempre. Abraão foi provado quando Deus chama ele e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda, Abraão. Abraão saiu, Deus não falou para ele para onde ele ia, Deus não mandou o link, não mandou a localização, não mandou a estratégia como queria fazer, não. Só falou: sai, Abraão, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E agora nós vemos um Abraão, Deus pedindo para ele o seu filho, o seu único filho, em sacrifício. Sabendo Abraão que Deus nunca havia, em outro tempo, pedido um sacrifício humano. Mas mesmo assim ele obedeceu e confiou que Deus iria prover. Está entendendo? Então nós aprendemos que, da mesma forma que Abraão, ele viveu este cenário, nós pais somos desafiados a viver cenários também. Qual é a minha atitude quando a impossibilidade ela bate a minha porta? Qual que é a minha atitude como pai quando a situação ela tende a se estreitar dentro de casa, do relacionamento familiar, do relacionamento conjugal? Como que os nossos filhos, eles nos veem nos momentos das nossas adversidades? Será que eles nos veem uma fé pulsante, uma fé firme, uma fé rígida, como a fé de Abraão? Ou será que eles nos veem desesperados, angustiados, preocupados? Eu não estou dizendo que isso não aconteça, não, mas eu estou dizendo que isso não pode ser uma via de regra na minha e na tua vida, ao ponto de que nós hoje sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus todo-poderoso e que ele pode agir no meio das nossas maiores adversidades. O nosso Deus, ele é imutável, ele não mudou, mas ele continua assim mudando situações e circunstâncias a vida daqueles que creem nele. Este é o diferencial da vida daquele que vive uma vida com fé. A fé, ela não vai nos isentar de passarmos por problemas, mas a fé, ela vai nos dar um norte para nós atravessarmos por situações onde sempre vai ter alguém de olho em você. E sabe quem é esse alguém muitas das vezes? Os nossos filhos. Os nossos filhos que nos vêm pregar, que nos vêm falar de Deus, que nos vêm, sabe, e aquela correria toda, aquela agitação, mas na hora da adversidade, nós temos que nos lembrar daquilo que nós pregamos, daquilo que nós ensinamos. Eu não posso ser um bom ensinador aqui em cima do púlpito, em casa, um pai com uma fé ausente, com uma fé diminuta, com uma fé vacilante. Está entendendo? Não posso, nós não podemos. Sabe por quê? Porque é nas horas das nossas adversidades que nós vamos dar o maior exemplo para os nossos filhos. Não acerca só do que falamos, mas acerca do que nós vivemos. Então Abraão, esse é o primeiro pai. Gênesis 15:6 diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Isaías 51:2 diz: olhai para Abraão vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Romanos 4:18, o qual em esperança creu contra a esperança. Sabe que estes versículos aleatórios aqui nos mostram que a fé de Abraão não foi uma fé momentânea, uma fé somente circunstancial, não foi uma fé de momento, mas era uma fé que perdurou. Tanto é que nós vemos alguns irmãos, nós vemos Isaías comentando, nós vemos Tiago também comentando acerca dele, e cumpriu-se a escritura, e Abraão foi chamado amigo
de Deus. Nós vemos Paulo escrevendo acerca de Abraão. Será que daqui a alguns anos os nossos filhos vão também certamente lembrar das nossas vidas e contar para a vida talvez dos seus amigos, ou contar talvez para a vida dos netos, ou eu não sei, dos seus filhos futuramente acerca da nossa história? Será que eles vão comentar acerca da nossa história, da nossa vivência, da nossa conduta de fé? Porque Abraão teve a sua história contada por outras pessoas. Então os nossos filhos precisam ser protagonistas da nossa história e vivência de fé também. Porque Abraão nos mostra isso. E é o primeiro exemplo que nós aprendemos quando nós olhamos para a vida do pai Abraão, o pai da fé. Quando nós passamos por alguma crise financeira, qual que é a nossa atitude? Não pode ser o desespero. Nós não podemos ficar desfalcados. É tal como uma flecha nas mãos do valente. A flecha são seus filhos, nossos filhos. Nós somos o arqueiro. Nós estamos com a flecha e o arco na mão. Somos nós que damos direção. Ficou estranho isso aqui, né, irmão? Misericórdia. Mas é mais ou menos isso. Está entendendo? Nós apontamos o nosso filho para uma direção e lançamos ele. Então nós precisamos fazer isso com muito cuidado, com muita atenção, com muito carinho, com muito amor e com muita fé, para que nossos filhos venham tomar um rumo que venha glorificar o nome do Senhor. Você como pai, qual é o alvo que você está dando aos seus filhos? Qual que é a direção que você está colocando eles? Será que é na direção de Deus? Será que é na direção que o Senhor está, se agradando? Porque hoje nós vivemos dias terríveis, onde muitos pais estão lançando seus filhos no mundo. De que forma? Atos, palavras, atitudes, posicionamento. Meu irmão, Jesus nunca falou que seria fácil. Nunca falou que seria fácil, mas nós vivemos esse desafio. Nós devemos mirar a vida dos nossos filhos para Cristo, perseverarmos nisso e continuarmos batalhando, porque é batalha em cima de batalha. Mas eles estando na direção certa, nós temos uma garantia de que nós vamos vencer e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque se eles andarem nos caminhos de Deus, certamente eles vão ser, eu posso dizer, eles vão ser guardados de muitas situações que o mundo poderia fazer com eles, se não houvesse essa direção e este ensino. Então vai para nós guardarmos no nosso coração um pai que confia em Deus, ensina aos seus filhos, ensina aos filhos que o impossível é só o começo para o Senhor. O impossível não é o ponto final, o ponto de limitação da nossa vida, da nossa história. O impossível muitas das vezes é o cenário onde Deus ele quer mudar situações dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio com os nossos filhos. Sabe por isso? Eu tenho certeza que é por isso que muitas das vezes Deus permite algumas situações acontecerem. Sabe, algumas situações que a gente estava, como diz o outro, estava tranquilo, estava de boa. Estava suave na nave, como diz o jovem. E do nada as coisas começaram a acontecer, e as coisas começaram a ficar estranhas, e as coisas começaram a dar errado. Mas não é. Sabe por quê, meu irmão? Às vezes, para colocar as coisas no seu devido lugar, Deus permite as coisas saírem um pouco do nosso controle, sair um pouco do eixo. Foi como a irmã cantou aqui nessa noite, para nós voltarmos à oração. Está entendendo? Às vezes Deus permite isso, para nós voltarmos para o caminho da consagração, das lágrimas. Abraão nos ensina acerca disso. O segundo pai que eu poderia usar como exemplo, um exemplo muito bom e positivo também, é Josué. Você conhece a história de Josué. Foi um pai que decidiu servir ao Senhor. Servir ao Senhor é uma decisão pessoal, meu irmão. Ninguém é obrigado a nada. Nós não somos obrigados a servir a Deus. Mas Josué, um líder da nação de Israel, o sucessor de Moisés, ele declarou diante de todo o povo, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão pessoal. Por que isso é importante? Porque certamente os filhos dele olharam para ele, e eu imagino eles olhando para ele e apontando para si: não, meu pai é alguém que decidiu. Então quando nós tomamos a dianteira e decidimos pelos nossos filhos em coisas que eles ainda não têm talvez maturidade para entender, porque eles talvez não entendam isso ainda, e nem é fácil de entender, meu irmão, muitas das vezes. Mas quando nós estamos instruindo eles, pode ter certeza que em dado momento oportuno, tudo o que você tem feito, tudo o que você tem se esforçado para ensinar, para conduzir, para orientar, para corrigir seu filho, vai valer a pena. Vai valer a pena. E falo isso, e alguém que está falando isso para você é alguém que não teve essa instrução.
E não culpo a minha mãe, porque a minha mãe foi para mim um canal de bênção que através dela eu fui alcançado por Cristo. Foi ela que não desistiu de mim. Foi ela que continuou batalhando e orando por mim quando ninguém mais acreditava. Nem eu mesmo acreditava em mim. Está entendendo? Mas ela não tinha o conhecimento que hoje ela tem. Mas quando ela passou a conhecer, ela se lançou, ela tomou a frente. Então a liderança espiritual ela começa dentro da nossa casa. A nossa decisão pessoal. Os nossos filhos, eles não vão servir a Deus se eles olharem para mim, para você, para nós como pais, e não nos verem fazendo isso. Sabe aquele velho ditado, vai, faz o que eu estou falando, não faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço? E realmente isso não funciona. Porque melhor do que as nossas palavras são as nossas atitudes, o nosso exemplo. Está entendendo? A palavra até convence, mas o que arrasta de fato é o exemplo. O exemplo é o que faz com que os nossos filhos venham ficar registrados, venham registrar no coração deles as nossas atitudes. Olha o que Deuteronômio 6,6 diz: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando. E tem inúmeros versos para falar acerca disso, mas aqui está falando da nossa responsabilidade em conduzir, em decidir primeiramente e conduzir os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Meu irmão, talvez nós não temos a noção da importância que é isso que nós estamos falando aqui esta noite. Mas eu quero falar para você do que eu vivi no mundo, tudo porque eu não conhecia os caminhos de Deus. Tudo porque eu não conhecia a palavra de Deus. Andava sem rumo, sem direção, fazendo aquilo que me dava na telha, fazendo aquilo que agradava a minha carne, ferindo o meu corpo, dilacerando a minha alma, porque nada me trazia paz, nada me trazia alegria contínua, somente momentos, somente circunstâncias, e tudo aquilo não acabava em menos de uma noite. Está entendendo? Mas a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela é nosso escudo, nosso refúgio, é nossa fortaleza, é socorro presente na hora da angústia, é ela que nos mantém de pé diante das nossas adversidades, é ela que tem o poder de nos livrar da condenação, da morte e também do inferno. E é por isso que essa palavra ela tem que ser ensinada para os nossos filhos. Ah, mas eles não querem, eles não gostam, Exatamente, é esse o desafio que você, pai, recebeu. É esse desafio que eu, como pai, eu recebi também. Então, liderar espiritualmente é uma decisão diária. Guarde isso, todos os dias. Porque você vai ser tentado, exatamente, a desistir. Ou fazer menos. Ou talvez, pouco a pouco, deixar de fazer o que você fazia antes com tanta intensidade, com tanta energia. E isso os nossos filhos reparam. Sabe aquilo que antes você não tolerava e hoje você está tolerando? Aquilo que antes a gente não aceitava e agora a gente está aceitando? É isso. Então nós vivemos essas batalhas todos os dias. Ser pai é como um pai. Ser pai, na realidade, é como alguém que carrega o filho no ombro quando ele está cansado. E não é fácil, muitas das vezes, carregar o peso dos filhos quando os seus próprios pesos, ou talvez as suas batalhas mais íntimas, já estão sendo travadas e estão tentando te limitar. Não é fácil, meu irmão. E é uma responsabilidade que não dá para transferir para outros. Eu não posso transferir ela para o pastor da igreja, para a tia da escolinha, da escola bíblica dominical. Eu não posso transferir para os professores da escola. Essa responsabilidade é nossa. Porque se der ruim, como diz o outro, se der errado, nós seremos talvez os maiores responsáveis e prejudicados por essa má formação no caráter dos nossos filhos. Provérbios 22:6, você conhece melhor do que eu. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. A pergunta que eu faço para nós é: pais, seus filhos sabem que a casa, a sua casa, se ele mora com você, a casa é sua, sim ou não? A não ser que seu filho seja um digital influencer e compre uma casa para você, mas a casa é sua, então lá você é que manda lá. Seu filho sabe que a casa
que a sua casa, ela é do Senhor? Que na sua casa você tomou a decisão de servir ao Senhor? E é para nós, porque quem lidera a casa para Cristo, não vai perder ela para o mundo, meu irmão, pode ter certeza disso. Se você está liderando seus filhos para servir a Cristo, eles não vão se perder no mundo. Ah, mas hoje ele não está legal isso? Hoje. Mas é só um tempo, é só um momento. Persevera, continua orando, continua crendo que o Senhor ele vai alcançar, vai mudar a história dele, tal como mudou a minha também. Amém, meus irmãos? Então seja esse suporte na vida da sua família, para os seus filhos. Porque um dia o peso que você está carregando, suportando nos ombros, em oração, nos joelhos, um dia você vai dizer, valeu a pena. Muito obrigado, Senhor. Eu venci. E quando você falar eu venci, fica tranquilo que não vai acabar por aí. Terão outras batalhas, mas a batalha que você vence hoje vai te fortalecer para as próximas. É isso que o Evangelho nos ajuda a entender e a crer, meu irmão. Amém, queridos? Até aqui tudo bem, meus irmãos? Então seja suporte para a sua família, porque um dia eles vão reconhecer isso. Um dia eles vão olhar para você e vão dizer, meu pai muito batalhou, muito lutou por mim, por isso eu estou aqui. E essa gratidão vai ficar intrínseca ao coração deles. Terceiro pai que eu posso usar como exemplo é o pai que intercede. Eu posso falar da vida de Jó. Jó, a Bíblia diz que ele oferecia sacrifícios continuamente a Deus pela vida dos seus filhos, imaginando que eles poderiam ter pecado contra Deus. Jó entendeu que a maior proteção para a vida dos seus filhos não era presenteando eles, embora Jó fosse abastado, tivesse muito dinheiro, o mais rico da sua época do Oriente. Mas ele entendia que a maior proteção para a vida dos seus filhos era a proteção espiritual. Por isso que ele oferecia sacrifícios a Deus para que o pecado dos seus filhos fossem perdoados. Tal fato é verdade que quando aconteceu na vida de Jó aquela tragédia onde ele perdeu tudo, sabe qual foi a primeira situação em que a sua vida foi prejudicada? Que o inimigo tocou? Foram nos seus bois, os animais. Por quê? Porque eram os animais que ele oferecia a Deus como sacrifício. Está entendendo? Então o diabo ele quer que nós paremos de sacrificar. Ele quer que nós paremos de ofertar a Deus a nossa vida como sacrifício. E é por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas que estão desmotivadas, desanimadas, não querem mais ir para a igreja, não querem mais servir a Deus, não querem mais lutar por ninguém, não querem mais falar de Jesus para ninguém. Por quê? Porque os seus bois foram afetados. Aquilo que ela oferecia como sacrifício a Deus foi prejudicado. Foi isso que aconteceu com a vida de Jó. Hoje, como pais, nós entendemos que nós precisamos orar diariamente pela vida dos nossos filhos. É uma batalha árdua? É claro que é, meu irmão. Basta as suas batalhas diárias, aí tem a dos filhos. Salvo quem tem um, quem tem mais de 2 ou 3, a batalha se intensifica, meu irmão. Só que eu entendo que quanto maiores forem as nossas batalhas, maiores também serão as nossas conquistas e vitórias na presença de Deus. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Jó, capítulo 1, verso 5, vai nos mostrar isso, que ele se levantava e oferecia a Deus sacrifícios, não só pelo bem-estar físico, mas pelo bem-estar espiritual. Olha o que diz Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Entenda uma coisa, todos nós podemos orar. Todos nós, sem distinção. Você que já está na igreja há mais de algum tempo, você que chegou hoje, você que ainda nem aceitou a Jesus, você também pode orar. A Bíblia diz que Elias, um homem, era homem de Deus, mas ele era um homem comum, sujeito às mesmas falhas que nós, mas a Bíblia diz que ele orou e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Ou seja, a minha oração, a tua oração, ela é ouvida por Deus. A Bíblia diz que muito pode a oração feita por um justo. Está entendendo? Então é coisa que nós podemos fazer. E pergunto eu, por que sabendo disso, por que muitas das vezes nós não fazemos? Por que sabendo que se nós orarmos, o Senhor Ele traz resposta para nós? Por que muitas das vezes em circunstâncias que nós enfrentamos, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós não oramos? Nós talvez deixamos a oração para segundo plano.
Nós talvez achamos que a oração é só mais um artifício, ou que nós não devemos orar na igreja, ou ligar para o pastor, ou pedir oração no grupo, embora isso não seja errado. Nós devemos compartilhar as nossas dores, os nossos momentos de aflição com os nossos irmãos, porque nós somos uma família. Só que a nossa responsabilidade como pais é: eu devo orar. Eu devo orar. E por que muitas das vezes nós não oramos? Olha o que diz João 14, 13 e 14. E assim seja o que for que vós pedis em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedides algo em meu nome, eu o farei. Está entendendo? Então a oração, ela pode mudar situações dentro do nosso lar. A oração, ela é como um muro de proteção ao redor dos nossos filhos. Diga-se de passagem, irmãos, talvez muitos não sabem, mas enquanto nós estamos aqui, em muitas circunstâncias, existem leis sendo tramitadas para tentar de alguma forma impedir que você, como pai, exerça a sua autoridade. Está entendendo? Então, por isso que as Escrituras Sagradas, que a Bíblia, ela é o nosso manual de regra e fé, e por ela nós devemos nos conduzir, para nós não levarmos uma vida leviana, para nós não levarmos uma vida, desculpa a expressão, medíocre. E medíocre não é palavrão não, tá, meu irmão? Medíocre é quando eu vivo menos daquilo que está proposto para mim. Mediocridade é quando alguém tem um horizonte de oportunidades para viver, e ele prefere continuar vivendo naquela situação decadente, caótica, sem vida, sem expressão. O Senhor, Ele é o dono de tudo, irmãos. Tudo que nós estamos vendo aqui foi o Senhor quem criou. Então Deus pode fazer o impossível na minha, na tua vida, na minha, na tua casa, a vida da minha filha e dos teus filhos também. Então nós não podemos abrir mão disso. Nós devemos continuar intercedendo. Porque uma casa, ela pode ser bela, pode ser bonita, bem adornada, mas se ela não estiver edificada na rocha, a situação ruim, o dia mau pode chegar e essa casa pode ruir. Mas se ela estiver edificada na rocha, tenha certeza que ela vai continuar de pé. Ela vai continuar de pé. Então eu queria só perguntar a você, pai. Essa é uma pergunta que eu me fiz ao ler esse texto, ao preparar esta mensagem. Lembra de algum momento em que você chamou o seu filho para orar? Ou que você se colocou de joelho junto com ele para orar por ele? Ou por alguma situação, por alguma circunstância? Porque são momentos em que estão se tornando cada dia mais raro. Pais que chamam seus filhos para orar, pais que se debruçam diante de uma situação e falam: não, filhos, vamos orar, que Deus vai nos dar vitória, vai dar certo. Ah, porque o amiguinho lá da escola, tem pai que eu já vi por aí falando, né? Amanhã você vai lá, resolve isso. Se ele te der um soco, você dá 2 nele. Ele falou: não, misericórdia, irmão. Ô, varão violento. Tá entendendo? Eu entendo a frustração. Nenhum pai gosta de ouvir a notícia: ah, meu filho apanhou na escola. Misericórdia. A primeira vontade que dá é de conversar com essa criança, né? Fazer uma oração mais enérgica por ela, né? Vem cá, vou orar por você, abençoado, né? Não, mas calma, alto lá. Porque a sua atitude vai ensinar para o teu filho algo. A vontade que dá, às vezes, ela tem que passar, meu irmão. A Bíblia diz o quê? Dai lugar à ira. Tá irado? Deu vontade de falar umas coisas? Enche a boca d'água. Com boca d'água eu quero ver tu falar. Não vai falar. Tá entendendo? Calmou, diminui. Tá entendendo? E vai orar, crente. Porque nós estamos ensinando para os nossos filhos. As nossas atitudes estão ensinando para eles algo. Tá entendendo? Então nós vivemos em um tempo difícil. Só que se eu não tiver atenção com estas coisas, eu vou ensinar minha filha a ser uma justiceira, né? Liga da Justiça, gospel, misericórdia, não. Porque acontece, meu irmão. Eles estão nessa idade aí, a carinha, você olha para a carinha deles assim, tudo carinha de anjinho. Mas só Deus sabe como que é o dia deles na escola, meu irmão. Situações que eles enfrentam, né? O chamado bullying. No nosso tempo não tinha isso. Mas a gente resolvia no final da saída, né? No final da aula, ó. E estava tudo certo. No outro dia a gente ia para a escola, continuava amigo do mesmo jeito. Hoje não. Hoje às vezes o nosso filho está no sofá da sala. E lá no grupo do WhatsApp tem alguém lá fazendo chacota dele.
Às vezes ele não quer ir para a escola, fica aquela situação toda. E nós como pais precisamos ter esse feeling, sabe? Para perceber o que está acontecendo. Porque nem tudo a gente consegue perceber ou pegar de forma rápida. Por quê? Porque a nossa geração, eu acho que é uma geração mais lerda, né? Desculpa. A geração de hoje está muito avançada, meu irmão. Verdade. Estava com o celular na mão ali, a Elizabeth já olhou assim, ela já veio com o dedinho, já falei, rapaz, já sabe. Ela já veio com o dedinho assim, acho que ela já queria desbloquear o digital. Eu falei, calma, filha. Oxe, tá entendendo? No nosso tempo, era muito diferente do que é hoje. Só que mesmo as coisas tendo mudado, nós temos que estar atualizados para entender o comportamento dos nossos filhos, para entender por que eles agem da forma que estão agindo. Tá entendendo, meu irmão? Por que tem esse desânimo? Então tudo isso a gente precisa estar atento. Então a oração, ela vai nos abrir caminhos para nós chegarmos a estes alvos, para nós percebermos onde nós precisamos agir, onde nós precisamos tomar uma direção, onde nós precisamos ser mais enérgicos, onde nós precisamos falar, opa, chega, para. Tá entendendo? É oração. Então devemos construir a nossa família sobre Cristo, pois nenhuma tempestade tem o poder para destruir o nosso lar. Tá bem, meus irmãos? Você pode até não estar em todos os lugares que o seu filho está, mas a tua oração pode. Quando você levanta a sua mão, seu filho pode estar onde for, meu irmão. Até lugares que o Senhor não queria que ele estivesse. Mas quando você levanta a sua mão e ora, o Senhor o alcança. Quer contar uma experiência para você? Vou contar de mim. Estava vendo uma bela noite, no lugar onde eu costumava, numa vida antiga, a nos reunir para nós passarmos a noite inteira usando drogas. E eu senti, meu irmão, eu falo isso diante de Deus, eu senti um desconforto, um incômodo, que eu não consegui ficar naquele local. Eu saí de lá, eu não tinha esse hábito, eu ficava até altas horas da madrugada. Só que nesse dia eu senti um desconforto, eu senti que eu precisava sair dali, uma inquietação que eu nunca havia sentido. A rapaziada até pegou assim, rapaz, o que está acontecendo? O Guina está maluco, o Guina está doido. Eu falei, não, eu preciso ir embora. Alguns até achavam que era a brisa da loucura da droga, mas não. Era a oração da minha mãe que estava me alcançando e me tirando de lá naquela noite. A Priscila sabe disso, da casa do Agostinho. E eu cheguei em casa. Meu irmão, quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, eu dormia na sala da casa da minha mãe. Ela estava no quarto orando. Meu irmão, aquilo me impactou depois de algum tempo, porque no dia eu não entendi nada, sabe por quê? Porque eu achei que era coisa da minha cabeça, que era brisa, aquela coisa toda. Mas não, era o Senhor trabalhando, o Senhor ouviu a oração da minha mãe, e naquela noite o Senhor me deu um livramento. Está entendendo? Então a tua oração, ela livra o teu filho, a tua oração, ela tem poder de livrar a tua casa do mal e do perigo. A tua oração ainda tem poder para mudar situações e circunstâncias, se você acreditar. A oração, ela não pode ser uma oração, sabe, sem fé. Eu oro, mas nem mesmo eu acredito. Então, meu irmão, nem ore. Se for orar, ora com convicção, com fé. Não, eu oro porque eu sei que o meu Deus, ele faz. O meu Deus, ele opera. O meu Deus, ele trabalha. E Deus, ele alcança. Deus me alcançou naquele dia. O quarto pai. Estamos caminhando para o fim da introdução. Esse pai aqui, você conhece. É o Eli. Eli foi um sacerdote na casa de Deus. Só que ele negligenciou. É algo que eu preciso pontuar para nós. O exemplo de Eli não é um exemplo positivo, porque ele negligenciou a correção dos seus filhos. Olha que interessante, olha o que Provérbios 3, verso 12 diz: porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. O pai, quando ama o filho, ele entrega tudo pelo seu filho. Se preciso for doar um órgão, tirar o órgão de dentro de si para doar pelo filho, ele o faz. Está entendendo? Só que a Bíblia diz que o Senhor, nosso Deus, ele corrige a quem ele ama. Da mesma sorte, o pai repreende o filho que ama. Então, a primeira prova de amor de um pai para com o filho é quando o pai repreende o filho. Ou você que é pai, deixa o seu filho fazer tudo o que ele quer? Eu acredito que não. Todo pai que ama, ele guia, ele protege, mas ele também repreende. Ele puxa a rédea quando há necessidade. Só que
no afã de tentar, sabe, agradar, de tentar deixar o nosso filho feliz, a nossa permissividade, muitas das vezes, põe eles a perderem. Está entendendo? Às vezes deixar o filho fazer o que ele quer só para ver ele feliz, acaba colocando eles a perderem. E essa é uma grande verdade. E começa de criança. Verdade, meu irmão. Eu já fui em casa de um amigo meu, não vou citar nome, que pode estar assistindo aqui, depois ele me processa. Meu irmão, eu nunca vi uma casa tão segura. Não sei se você faz isso em casa, mas se você faz, me perdoa. Eu acho que não é esse o caminho. A casa dele, nos armários, as portas, as quinas, no guarda-roupa, nas gavetas, tudo amarrado com elástico. Porque o filho dele abria tudo e bagunçava todas as coisas. Ele viu na necessidade de amarrar tudo. Eu falei, rapaz, por que você amarra esse negócio aqui? Tem alguma coisa guardada aí que vai sair daí? Ele falou, não, é porque o meu filho mexe em tudo. Eu falei, eu entendo, mas quantos anos tem filho? Ah, tem 6 anos. Eu falei, rapaz, preciso aprender melhor a educar minha filha, não, porque, irmão, tá entendendo? Por quê? Porque não há repreensão. Se tem 6 anos e já vem agindo assim, eu imagino que quando ela começou a dar os primeiros passos, engatinhar, já tinha esse hábito. Mas porque não houve uma repreensão quando houve a necessidade, vai passando-se o tempo e se torna cada vez mais difícil. Está entendendo? Porque é importante nós sermos firmes no nosso posicionamento, não abrimos mão da correção quando ela é necessária. Olha o que diz aqui Hebreus 12:11. Toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de contentamento, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que por ela foram disciplinados. Então nós temos que trazer os nossos filhos para a submissão, a correção desde cedo, desde os primeiros momentos que houver a necessidade. Está entendendo? É verdade, irmãos. Verdade. Quando a Isabelle estava na barriga da minha mãe, ela começava a chutar. Falou, calma, calma, filho. Deixa sua mãe dormir. Brincadeira, mas acontecia isso sim. Está entendendo? Mas isso acontece, muitas das vezes a gente vai deixando. Tadinho, deixa ele. Não, meu irmão. Não, nós não podemos, nós temos que ser taxativos no que nós devemos fazer. São nossos filhos. São herança que o Senhor, nós lemos no Salmo 127, são herança que o Senhor nos concedeu. Está entendendo? Então é uma responsabilidade, é uma missão que nos foi confiada. E por que isso é importante, irmãos? Nós tratarmos. O pastor Adevair, não me falha a memória, no último, uma das suas pregações, ele trouxe um dado falando acerca disso. Falando acerca das prisões superlotadas e que uma grande parte, eu não vou lembrar o número exato, mas uma boa porcentagem das pessoas que estão ali são ou conhecedores do Evangelho ou filhos de crente, mas que se tornaram desobedientes, que não atentaram para a correção no momento em que eles que foi necessária. E isso acontece nos nossos dias? É claro que acontece. Por isso, a mais leve ofensa de uma criança hoje, ela precisa ter a sua repreensão dentro do seu rigor. Estou falando para chegar e descer o azorrague. Não, calma. Calmou. Tem espada de São Jorge, tá bom? Não precisa ser tão agressivo. Mas tem que haver correção, meu irmão. Tá entendendo? Você riu porque você já levou, né? Espada de São Jorge. Mas hoje está tão difícil, meu irmão. Está tão difícil hoje, por quê? Porque hoje, eu não estou dizendo que isso é uma via de regra, tá, meus irmãos? Mas a correção não quer dizer que você tem que toda vez bater, não. Tem um momento, tem que ser mais enérgico. Por que isso é importante? Olha o que diz Provérbios 22:15. A tolice mora naturalmente no coração das crianças, mas a vara da correção as livrará dela. As crianças não sabem, meu irmão, o que é melhor para elas. Isso é uma verdade, sim ou não? Sim, elas não sabem. Hoje elas não têm essa maturidade. Hoje elas não têm essa ciência de que precisam fazer o que nós, vou dizer a palavra correta, nós mandamos elas fazerem. Às vezes a criança não quer tomar banho. Tá bom, filhinho, não toma banho não. Já faz 3 dias sem banho, não tem problema. Quarto dia. O quarto dia já está cheirando mal, meu irmão. Pelo amor de Deus. Não tem esse negócio não. Vai tomar banho, pronto, acabou.
eu já vi pai falando, filho, você quer tomar banho? Eu falei, oxi, quer tomar banho, filho? Mas rapaz, eu estou atrasado. Meu tempo não tinha isso não, meu irmão. Vai tomar banho. Minha mãe sempre foi muito boa, nunca foi, né, nunca teve essa necessidade, né? Mas ela puxava as orelhas, dá para ver. Tá entendendo? Deus ajude. Mas é uma verdade. E às vezes a gente vê pais que negligenciam coisas tão simples e comuns, estão colocando os filhos a perder. Tá entendendo? Enquanto o teu filho mora com você, está debaixo da sua guarda, da sua responsabilidade debaixo do seu teto, meu irmão, é você que manda lá e pronto, acabou. Desculpa aí, crianças. Segura essa aí. Tem gostinho de bezetacil, mas você aguenta. Você é novo, né? Nós já tomamos bastante. Mas é isso. E pronto, acabou, meu irmão. Nós temos que exercer a autoridade de pais, corrigir quando for necessário. Provérbios 23:13. Não hesites em disciplinar a criança, ainda que precise corrigi-la com a vara. Ela não morrerá. Pronto. Se a Bíblia está dizendo que ela não vai morrer, fica tranquilo. Está tranquilo. Ah, o jovem até acordou. Ficou alegre, falou, não vou morrer. Não vai, fica tranquilo. Por isso a Bíblia está ensinando. Castiga tu mesmo com a vara, e assim a livrarás do Sheol, ou do inferno. Está vendo como é importante a repreensão? A correção? E quando fala filho, não fala só das crianças não, meu irmão. Fala de corrigir com a palavra de Deus, com o ensino correto das Escrituras Sagradas. Provérbios 13:24. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. É a Bíblia que está dizendo. Quem o ama de fato, não hesita em corrigi-lo. Não vou nem explicar isso aqui, nem precisa. Provérbios 19:18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Por isso aqui a Bíblia está falando o quê? Temperança. Tem pai que na hora da correção ele exagera. Então isso também é prejudicial. Nós temos que ter temperança. Ainda bem que as crianças... o cara até acordou. Calma, filho, calma. Provérbios, esse mesmo texto, só que na tradução King James. Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Não cooperes para a morte deles. A Bíblia está dizendo o quê, meu irmão? Que se eu não corrigir minha filha, enquanto ela tem idade, enquanto ela tem entendimento, eu vou estar cooperando para que ela morra. E quando aqui está dizendo a morte, primeiramente a morte espiritual, mas que pode ocasionar uma morte física. Então isso é importante. Nós não podemos permitir que a afeição pelos nossos filhos amoleça o nosso coração ao ponto de deixar eles fazer o que eles querem. Tá bom, queridos? Guarda isso no teu coração. E o último verso para nós partirmos para o próximo ponto. Provérbios 29:15. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Então o amor sem disciplina é descuido. Eu amo minha filha, mas se eu não disciplino ela, eu estou sendo descuidado, eu estou sendo negligente, eu estou errando o alvo. Em alguma coisa vai dar ruim, tá entendendo? Então precisa haver repreensão. Então o pai precisa ser um bom exemplo, filho. Eli, bom sacerdote, não sei, nem tanto, mas negligenciou com o pai porque ele não corrigiu seus filhos. Nisso ele falhou. Davi também teve seus erros e alguns outros também que eu não vou citar para não perdermos tempo. Mas a pergunta que eu deixo para nós hoje, né, dentro desse ponto, nós, ao olharmos para Eli, nós não podemos tomar esse mesmo exemplo dele. Nós temos que ir no contraponto, no contrassenso disso. Às vezes até deixar de fazer alguma coisa para que o nosso filho esteja mais perto de Deus. Amém, meus irmãos? Achei uma ilustração importante, a ilustração de um jardineiro. O jardineiro, todas as manhãs, ele ia no seu jardim e ele percebia que as suas flores, elas não cresciam, elas começavam a brotar, mas logo elas definhavam. E ele percebeu cuidadosamente, de forma bem meticulosa, que ao lado da sua rosa existiam algumas ervas daninhas. E o que ele fez? Na manhã seguinte ele foi, cortou as ervas daninhas, podou a sua flor e passou-se algum tempo, as
as suas roseiras já estavam florescendo novamente e o seu jardim já estava ficando belo, como ele sempre havia deixado. A mesma forma são os nossos filhos. Às vezes algumas ervas daninhas estão impedindo os nossos filhos de florescerem, como homens, como jovens de Deus. Está entendendo? E nós somos os jardineiros que precisamos ir podando, cortando, tirando. Está entendendo? Para que eles continuem crescendo e florescendo. Então nós temos que estar presente na vida dos nossos filhos. Não somente dar presentes a eles, embora eles gostem muito, e como gostam, até de Pix. Mas nós precisamos estar presentes, atentos, vigilantes, olhando, prestando atenção. Porque, meu irmão, você sabia que hoje, o nosso tempo ele está sendo trocado pela atenção? Marcelo que comentou isso, né, Marcelo? As redes sociais estão roubando a nossa atenção. É uma realidade. Não pasme você se um dia você estiver andando no shopping e alguém olhando no celular e do nada ela está puxando uma coleira vazia. Pensando que, porque hoje em dia as coisas estão tão estranhas. Esse dia eu vi, meu irmão, ninguém me contou não, eu vi. O mundo está ficando esquisito. Eu já vi carrinho de bebê com cachorro dentro e a mãe puxando o menino na coleira. Eu falei, tá virado esse negócio. Eu falei, misericórdia. Nunca tinha visto isso. Alguém já viu carrinho para cachorro, meu irmão, passear no shopping? E a mãe puxando a criança na coleira. Eu falei, meu Deus, tá virado o mundo. Daqui um dia você vai estar andando e vai ver o poste mijando no cachorro. Meu irmão, é o mundo que a gente está vivendo. Você está rindo, mas o caso é sério. Meu Deus do céu. Eu falei, meu Deus, me tira daqui. Para esse negócio aí que eu quero descer. Não quero continuar. Está desse jeito, meu irmão. As coisas estão ficando muito esquisitas. Por quê? Porque os valores estão sendo invertidos. Pessoas educando cachorro e criando, sabe? É um negócio de doido. Educando cachorro e criando filho. Eu falei, pronto, vai dar ração pro menino comer? Só o que faltava agora, né? Vai levar uma sacolinha para recolher os... Ah, meu Deus do céu. Meu irmão, desculpa se você faz isso, tá, meu? Eu entendi. Criança tá imperativa e correndo. A mãe dava uma puxadinha assim. Falei, rapaz, minha filha não precisou disso, graças a Deus. Mas, tá entendendo? Estou falando isso aqui só para descontrair, mas para que os nossos filhos possam florescer. Eles precisam sim do nosso amor, mas eles também precisam da nossa correção, para que eles não se percam. O último pai que eu quero falar aqui, e finalizo a minha fala, esse você conhece. É o pai do filho pródigo. É o pai que ama, é o pai que perdoa. Está lá em Lucas 15, verso 20 ao 24. É o pai que depois que o filho sai de casa, gasta toda a sua herança. E o contexto você conhece, sabe que o filho pediu a herança com o pai ainda em vida. Ele estava dizendo para o pai, nas entrelinhas, olha pai, o senhor para mim é melhor morto do que vivo. Porque é isso que ele estava dizendo nas entrelinhas, porque ele queria a herança. E sabemos que a herança só é compartilhada com alguém depois que essa pessoa morre. Então ele estava dizendo, pai, eu prefiro que o senhor morra. Pegou a herança, sabemos a história, ele foi para o mundo, gastou tudo. E um dia ele se lembrou da casa do pai e colocou um desejo no coração de comer, nem que fosse as bolotas do porco, porque na casa do pai dele ele tinha pão. E lá ele estava com desejo de comer da bolota dos porcos. Ele voltou para casa. E esse pai o recebeu de braços abertos. Põe aqui no texto para nós finalizarmos aqui, Luan. Estou acabando já a introdução, já vou entrar na mensagem. Você viu, né? Lucas 15, verso 20. Por gentileza. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Está entendendo, meu irmão? O amor do pai é um amor paciente, é um amor benigno. Aqui nós estamos falando do próprio Deus.
Esta ilustração faz alusão do próprio Deus, que recebe o seu Filho a cada um de nós com amor, mesmo depois nós vivemos uma vida devassa. Mas aqui eu quero aplicar para você, para mim e para nós pais. Nós precisamos ser pacientes, tal como foi esse pai. O filho foi, mas ele aguardou pacientemente o filho retornar. E sabe o que fez com que esse filho tivesse a sua vida restaurada? Foi o simples abraço de um pai. Porque o pai, mesmo ele tendo partido, gastado tudo, o pai não deixou de amá-lo. O pai não deixou de perdoá-lo. Salmo 103:13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Nosso Deus, Ele tem compaixão de cada um de nós. Essa é a missão que foi confiada a nós, pais. Porque nos nossos dias, quantos pais que já não abraçam mais os filhos, já não beijam mais os seus filhos, sabe, já perdeu aquele vínculo especial de amor e pai. E nós precisamos reatar isso. Eu não sei como está o relacionamento, o seu relacionamento com os seus filhos, ou o seu relacionamento com os seus pais, mas eu entendo, e olhando para esse texto eu aprendo que nós devemos agir como Paulo orientou os irmãos que estavam lá em Colossos. Devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Nós recebemos o amor de Deus. Se nós não tivermos a capacidade para perdoar alguém, mas o filho vacilou, o filho é desobediente, não importa. Perdoando, nós como pais estamos ensinando para os nossos filhos o valor do perdão. Que não importa o que nós façamos, não importa quais sejam os nossos pecados, o nosso Deus, Ele nos perdoou. Ele continua nos perdoando. Isso não dá margem para que nós continuemos errando. Ele diz, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não foi isso que Ele disse para aquela mulher? Então o amor de Deus, Ele supera todas as nossas falhas. O amor do Pai é o amor que restaura, é um amor que corrige, é um amor que abraça, é um amor que acolhe. Assim como o sol, mesmo depois de uma noite escura, mas sempre caminha para o amanhecer. Essa filosofia foi algum poeta que escreveu, mas é uma verdade. Da mesma forma, nós temos que sempre ter um coração disposto a perdoar. Seu filho vai falhar com você. Seu filho vai te desapontar em alguns momentos. Seu filho, em algum momento, ele vai deixar você chateado, triste. Às vezes até com o sentimento de que você errou em algum momento, ou de que ele está sendo ingrato. É o momento que o teu coração, o meu coração, nosso coração como pais, precisa olhar para essa história do pai, do filho pródigo, que recebeu o filho com todo o amor e carinho do mundo, que o honrou de uma forma maravilhosa, dando a ele roupas novas, sandálias sobre os pés, um anel de autoridade, e matou um boi cevado para fazer um churrasco, naqueles top mesmo de Dia dos Pais, para ele. Está entendendo, meu irmão? E a pergunta que eu faço, olhando para isso, me faz a alusão de uma breve ilustração. Durante uma tempestade, dentro de um barco batendo de um lado para o outro, e nesse barco tinha um jovem, bem lá no cantinho, e um dos passageiros olhando ali, assustado, preocupado, e perguntou para aquele jovem, ei jovem, o que você vai fazer? Você não está preocupado? Não, o barco vai virar, nós vamos morrer. E aquele jovem tranquilamente fala, não, fica tranquilo, meu pai que está no comando do navio. Despreocupado. Não é assim os nossos filhos? Está entendendo? É igual um pai que vai atravessar uma ponte com o filho. O que o filho faz? O filho tem medo de passar sozinho. Ele pega na mão do pai, segura na mão de Deus e vai, meu irmão. Não tem medo, está entendendo? É essa confiança que os filhos devem ter nos pais. Essa é a confiança que nós devemos ter no nosso Pai Celestial, em Deus. Que a nossa missão foi confiada a cada um de nós de uma forma íntegra. E nós vamos chegar até o nosso destino. Nós vamos educar os nossos filhos na demonstração do Senhor, na disciplina de Deus. Nós vamos declarar a mesma fala de Josué. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque nós decidimos isso no nosso coração. A fé de Abraão está sobre a nossa vida também. Está entendendo? Nós não vamos ser negligentes como foi Eli e deixar de corrigir os nossos filhos em momento oportuno. Amém, meus irmãos?
Queria pedir aos irmãos, se você puder colocar sobre seus pés. Prometo não ficar 10 minutos falando aqui, tá bom? Senão fica de pé e fica mais 10 minutos falando. Aí a irmã fala, irmão, por que não deixou a gente sentado, né? Misericórdia. Falar, levantar só na hora do amém. Para concluir minha fala, o Pai que ama, como Cristo, Ele nunca fecha a porta do perdão. Ele está sempre disposto a perdoar. Espero que essa palavra tenha falado com os irmãos. Ser pai segundo o coração de Deus é ter a fé de Abraão, a decisão de Josué, é interceder como Jó, ser disciplinado e corrigir, fazendo diferente do que fez Eli, e amar como o pai do filho pródigo. Eu queria convidar você hoje a assumir um compromisso de declarar a mesma fala de Josué, dizendo, eu e a minha casa, e eu e os meus filhos, serviremos ao Senhor. Eu queria convidar os pais aqui à frente, posso? Você não vai ficar bravo comigo? Os pais e os filhos, eu queria orar por cada um de vocês em nome de Jesus. Amém? Pode vir, meu irmão, um de cada vez para não tumultuar aqui, tá bom? Você que está meio com medo. Pode vir, meu irmão, venha sem medo. Venham os pais e os filhos aqui à frente. Quero orar por vocês, em nome de Jesus. Orar para que o Senhor conceda a cada um de nós sermos pais